Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. A vitória virá, eu não mudo. Cremos e confessamos que Cristo, na obra de mediação, age em consonância com as duas naturezas, fazendo através de cada natureza o que lhe é próprio. Contudo, por razão da unidade da pessoa, aquilo que é próprio de uma natureza é às vezes nas Escrituras atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Cristo, com toda certeza e de modo eficaz, em suas duas naturezas, divina e humana, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para quem ele a adquiriu. Isso ele consegue intercedendo por eles, revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente por meio de seu Espírito a crer e obedecer, governando os seus corações por meio de sua palavra e seu Espírito, vencendo a todos os seus inimigos pelo exercício de seu infinito poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais consoantes com sua maravilhosa e insondável dispensação. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, últimas sessões do capítulo que trata de Cristo, o mediador, e este é o programa evangélico A Voz Congregacional em sua 26ª edição. E desde já queremos convidar todos os ouvintes da CPED FM 96.1 para estarem em sintonia com esta programação até aproximadamente às 13 horas. Você que é evangélico, você que professa outro credo religioso, você que não tem religião alguma, enfim, você que tem curiosidade pelas coisas de Deus, tem desejo, em conhecer a palavra de Deus, fique ligadinho. Quer você esteja em casa fazendo aquela refeição abençoada, quer você esteja na estrada ou trabalhando ou em qualquer outro lugar, com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, neste início de tarde, tá bom? Por isso, nós vamos começar invocando a bênção de Deus para que pelo Espírito Santo Ele possa estar abençoando toda essa programação, do início ao fim, através das canções que serão tocadas, do estudo bíblico que será ministrado, e assim as nossas vidas possam ser ricamente abençoadas. Aqui no estúdio da CPED FM 96.1 já se encontram presentes todos os realizadores desse programa. Este que vos fala é o pastor Samuel Santos. Aqui na mesa já também se faz presente o pastor Eudes Lopes Cavalcante, coordenador geral dessa programação, representando a Secretaria de Missões, como sempre, o diácono Nivaldo, e aqui com muito brilhantismo na sonoplastia, nosso irmão João Ferreira. E queremos convidar o diácono Nivaldo para invocar a bênção do Senhor, e logo em seguida estaremos ouvindo o belo hino para a nossa edificação espiritual. Fique ligado, porque o programa está apenas começando e, como sempre, ele está bem recheado. Amém? Irmão Nivaldo. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai Celestial, pedimos uma bênção toda especial para esta programação a partir de agora. Pedimos também pelos irmãos que estão sintonizados nesta programação e os ouvintes, que os irmãos possam ser abençoados ricamente e os amigos que estão na escuta do programa possam ser também alcançados pela tua graça, pelo teu amor, pelo poder
do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos pelo pastor Samuel, pelo pastor Eudes, por João aqui no controle da mesa, enfim, por mim, e que nós saímos aqui nesta manhã confortados e alimentados pela tua palavra, prontos, decididos a voltarmos outra vez no próximo sábado para te honrar e para te glorificar mais uma vez através das ondas que se propagam desta amplidão. Te pedimos tudo isso e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Entrei na guerra. Eu sei que errei, mas peço outra vez uma chance. Eu quero voltar, prometo seguir como antes. Não dá pra ficar distante assim, com essa angústia no olhar. Por isso preciso ao primeiro amor voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Quebra minha vida, faça-me de novo. É tudo que eu preciso pra ser um vaso novo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Quebra minha vida, faça-me de novo. Oh, 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 oh. É tudo que eu preciso pra ser um vaso novo. Não dá pra ficar distante assim, com essa angústia no olhar. Por isso preciso ao primeiro amor voltar. Só dá pra ser feliz cheio do seu amor. Por isso preciso de outra chance, Senhor. Quebra minha vida, faça-me de novo. Oh, 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 oh. É tudo que eu preciso pra ser um vaso novo. Só dá pra ser feliz cheio do seu amor. Por isso preciso de outra chance, Senhor. Quebra minha vida, faça-me de novo. Oh, 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 oh. É tudo que eu preciso pra ser
vaso novo. Eu preciso ser um vaso novo. Quebra minha vida, faça-me de novo. Eu preciso. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Hora certa. Na Grande João Pessoa são 12 horas e 12 minutos. Voltamos, acabamos de ouvir na voz de J. Neto a canção Vaso Novo. Esta canção está dentro do tema que iremos enfocar nesta tarde através do estudo bíblico, que será ministrado daqui a pouquinho pelo pastor Eudes. Mas antes queremos mandar um alô especial para todos os nossos ouvintes de cadeira cativa, são muitos. Não podemos toda semana estar aqui mandando, né, um alô para todos eles simultaneamente. Às vezes por outra nós tocamos em um nome, em outro, relembrando, né, com muito carinho. E aqui vai o nosso alô especial nesta tarde para o nosso irmão Luciano e sua esposa Edneide, pastor Eudes, que falaram que está sempre na escuta desta programação. Eles congregam lá no Hernani Sátiro, né, na nossa congregação, aonde dirige o presbítero Saul, e aqui está a gente cumprindo, né, com os nossos votos, né? E também queremos mandar um alô especial para nossa irmã Arlene Pessoa, lá no bairro dos Estados, né? Ela também é ouvinte de cadeira cativa, não só do nosso programa, mas do CPD FM 96.1, então vai para ela o nosso abraço, para toda a sua família, irmã Verônica, Thales, Thaís, Tayane, também o pai deles, né? Enfim, toda essa turma especial aí. Que Deus abençoe. Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor. Daqui a pouquinho tem um quadro da Bíblia Pergunta, você responde, né? Mas antes, como sempre, vamos ter aquela visão panorâmica, né, de mais um livro da Bíblia. E que livro estaremos estudando hoje, pastor Eudes? A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Samuel, diácono Nivaldo, João, está aí na mesa, né, João? Alegria ter a presença de João aqui conosco, colaborando com esta obra, né? Aos nossos queridos ouvintes, nós queremos saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente os irmãos que estão aí no WhatsApp, que mandaram um alôzinho para a gente, né? Tem aqui o diácono Gentil, que está lá no interior da Bahia, a Graça Alcântara, né? O Massal, o André Fragoso, deixa eu ver aqui, esses irmãos Josias também e outros irmãos amados, né? Estão aí ligando, prestigiando essa programação. Samuel, nós vamos hoje olhar de uma forma panorâmica, infelizmente, né? Porque o livro é extraordinário e tem muitas coisas interessantes para serem conhecidas da igreja, dos irmãos que estão nos ouvindo neste início de tarde. É o livro do profeta Jeremias, né? Do profeta Jeremias. Eu queria logo dar uma visão panorâmica para a gente depois entrar naquela conversa gostosa que você começou, né? Teve essa ideia dessa conversa sobre o livro, muito interessante e muito bom para o aprendizado de todos, né? O título, Jeremias, significa o Senhor estabelece. A autoria do profeta Jeremias e a data aproximada da escrita do livro, aí vai num período de aproximadamente 45 anos, né, de 627 a.C. até 580 a.C. O tema deste livro é rebelião final de Judá e sua retirada da terra da aliança.
Esse livro foi escrito com os seguintes propósitos. Primeiro, fornecer um registro permanente do ministério profético de Jeremias e sua mensagem. Segundo, revelar o inevitável juízo de Deus, aí aqui preste bem atenção, querido ouvinte, por ter o povo transgredido o concerto e persistido em sua rebelião contra Deus e sua palavra. Terceiro, demonstrar a autenticidade e autoridade da palavra profética. Olhando para o livro, você vai encontrar as seguintes características que eu chamo de características especiais. É o segundo maior livro da Bíblia, exceto o livro de Salmos. Aqui vai um esclarecimento. Em termos de capítulos, o mais extenso é o livro do profeta Isaías. No entanto, pela quantidade de palavras e versículos, etc., o livro de Jeremias é maior do que o livro de Isaías, apesar de ter 52 capítulos. Ele só perde para o livro de Salmos. Outra coisa que é interessante neste livro, a vida e as atribulações do pessoal de Jeremias são revelados com maior profundidade e detalhe do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Está permeado com as tristezas, angústias e pranto do profeta por causa da rebelião de Judá, na época o povo de Deus. A palavra-chave deste livro é rebelde, que você vai encontrar em 13 vezes sendo mencionada, né, neste livro. A maior revelação teológica do livro é a que trata do novo conceito que Deus iria estabelecer com o seu povo no futuro. O livro usa muitas metáforas e frases vívidas e passagens memoráveis. E a Babilônia, que é justamente a potência mundial da época, os caldeus, né, é mencionada 164 vezes neste livro. Esboçando o livro, você vai encontrar a seguinte divisão. Primeiro, julgamento antecipado da Judá rebelde durante o reinado de Josias, capítulo 1 até o capítulo 20. Você vai encontrar a chamada do profeta Jeremias, a infidelidade de Judá como esposa de Jeová, a religião de hipocrisia que o povo praticava na época, a rejeição do Senhor da aliança por parte de Judá e rebelião e julgamento descritos. Essa aí é a primeira parte deste livro. A segunda parte, queridos, ele trata do julgamento dos líderes rebeldes, Joaquim e Zedequias, que é do capítulo 21 até o capítulo número 39. Você vai encontrar nesta parte o conselho a Zedequias para que se submetesse à Babilônia, a admoestação a Joaquim a respeito do cativeiro babilônico. Você vai encontrar uma luta de Jeremias contra os falsos profetas, né? Combatendo o otimismo deles, né? Porque eles diziam que não iria ser aquilo como, não iria acontecer como Jeremias estava profetizando. A garantia da restauração final de Judá e as razões do próximo julgamento por meio da Babilônia. Então, essa aí é a segunda parte do livro. A terceira parte, você vai encontrar mais julgamentos do remanescente rebelde, depois da queda de Jerusalém, julgamento do remanescente rebelde em Judá, o remanescente rebelde no Egito e o encorajamento de Jeremias a Baruque. Isso é o capítulo 40 até o capítulo número 45. Você vai encontrar ainda, noutra parte, a quarta parte, o julgamento das nações rebeldes em relação a Judá, do reino de Judá. Em relação a Judá. Que nações são essas? É o julgamento do Egito e das nações da Palestina, os filisteus, aquelas cidades lá da Palestina, aquelas cidades filisteias, o julgamento da Babilônia. E o livro termina com a reafirmação do julgamento do rei e da cidade rebelde, a casa de Zedequias destruída pela Babilônia, e Joaquim, não é o Joaquim, é o Joaquim, né, o neto de Josias, que foi levado para a Babilônia com 3 meses de governo. Recebe mais tarde honras e é restaurado na Babilônia. Aí está diante dos queridos ouvintes o esboço deste precioso livro. Agora, é interessante observar o seguinte, preste atenção. O cativeiro babilônico, o tempo dele, você vai encontrar no capítulo 25, verso 11 a 12, 70 anos. 70 anos. Sobre isso há um esclarecimento. Você tem que contar esta data a partir da primeira investida
dos caldeus contra Judá, que foi em 606 a.C. Nesta época, a Babilônia invade Judá e leva cativos um grupo de pessoas, e dentre eles aqueles irmãos amados que estão lá registrados no livro de Daniel, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito bem. Você vai encontrar também a outra investida em 597, aí nessa investida pelos caldeus, aí o que acontece? Eles levam outra leva de cativos, né, para a Babilônia, dentre eles o profeta Ezequiel. E a última investida foi em 586, aí acontece a destruição de fato da cidade e do templo de Jerusalém. Então você tem que computar esses 70 anos, justamente de 606 a 536 a.C., ou melhor, 536 a.C., quando o povo retorna para Israel através do decreto de Ciro. Outra coisa, este profeta Jeremias, ele profetizou aproximadamente 45 anos, 40 no reino de Judá e 5 com os remanescentes lá no Egito. E ele foi contemporâneo de Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Então estão diante dos queridos algumas informações importantes sobre o livro de Jeremias, justamente para que você, quando for ler, você entenda o contexto histórico e possa realmente entender o significado dessas profecias. Amém. Que Deus abençoe o pastor Eudes, lhe dando cada vez mais sabedoria e também direção, né, no entendimento da sua palavra e os recursos necessários para discerni-la cada vez mais e poder, não é, através da graça de Deus, compartilhá-la com as demais pessoas, nesse caso, né, compartilhar com os nossos ouvintes. Mas temos aqui, pastor Eudes, como sempre, algumas perguntas para fazer com base nessa panorâmica, né? E a primeira é sobre a vida do profeta Jeremias, né? Como a gente já falou aqui em programas anteriores, todo mundo quer ser profeta, mas não quer pagar o preço, né, de ser um verdadeiro profeta, né? É verdade. E Jeremias sofreu muito, foi chamado de profeta chorão. Como foi isso? Aqui no início do livro, né, no capítulo 1, a gente já vê o profeta se lamentando, né? Porque Deus o chama, diz que tinha separado ele desde o ventre da sua mãe para ser profeta, não só com relação a Israel, mas com relação às nações. E ele disse: não, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas Deus disse: não, é você mesmo que eu vou usar. Exatamente. Então, Samuel, é o seguinte: Jeremias, ele era sacerdote, não é? Era um dos sacerdotes, porque ele nasce na cidade de Anatote, era uma cidade sacerdotal, onde os sacerdotes viviam, uma das cidades. E este homem foi chamado por Deus para o ministério mais difícil de todos os profetas. Por quê? Porque ele profetizou exatamente no período de declínio total da nação, do povo de Deus. Que no caso, Israel, né? No caso o reino de Judá, porque o de Israel já tinha sido destruído pelos assírios em 722 a.C. Então este homem, ele tinha a incumbência de advertir o povo de Deus para que o juízo de Deus não alcançasse aquele povo. No entanto, ele não foi ouvido, não é? E o pior é porque o que levou à destruição não foi nem tanto a desobediência, mas a impenitência do povo, de não querer ouvir a voz do profeta, nem se arrepender ao chamado arrependimento que Deus está dando através dele. Aí aquele drama, né, ele tinha aquele conhecimento da parte de Deus que aquele drama iria acontecer, a destruição, e aquilo ali mexeu muito com a sua estrutura dele, né, emocional. Ele usa a figura de linguagem, que os olhos dele é como um rio de lágrimas, etc., né, pela desgraça que ele estava antevendo, né, profetizando, e o que o povo não queria ouvir a sua palavra. E não só também sofreu emocionalmente, mas fisicamente, porque foi até lançado no calabouço, né? Foi preso, o livro que ele escreveu foi cortado pelo rei Joaquim, né? Foi cortado por ele, né, e colocado no fogo. Aí Deus mandou novamente escrever outro livro através de Baruque. E é interessante observar, eu estava vendo os comentários ontem à noite e hoje pela manhã, é que o ministério de Jeremias, do ponto de vista numérico, foi uma negação.
porque ninguém queria ouvir a sua mensagem, ninguém se arrependeu. Não era um profeta popular. Não era popular. Ao contrário, foi chamado de um profeta traidor, porque o escape que ele deu ao povo de Israel por ordem de Deus é que se submetesse ao domínio babilônico. Né? Esse era o escape. E é como fosse assim, todos os nacionalistas da época iam chamá-lo de traidor, evidentemente. Então ele ainda teve que conviver com esse estigma de ser chamado pela liderança de Judá como um traidor, um profeta que não estava preocupado com o futuro do povo de Deus em termos de bênção. Era um profeta pessimista, né, pastor? Do ponto de vista da maioria, né? Do ponto de vista da maioria. Porque chegou um momento, porque Deus tratou com misericórdia durante muitos anos, até décadas e mais décadas, o povo de Israel e depois de Judá, e, no entanto, a quebra da aliança foi contínua, terminou na destruição. Aí o livro de Lamentações é justamente um cântico fúnebre em relação ao episódio que ele presenciou como profeta, que é a destruição do templo, que para os judeus era sagrado demais, né? E a própria cidade, que é chamada cidade do grande rei. Né? Então ele foi um profeta chorão, mas não um profeta ranzinza, né? Pelo contrário, ele lamentou a rebeldia do povo, a impenitência do povo, né? Ele queria o bem do povo. Exatamente. Mas tinha que ser fiel ao seu chamamento, pastor? É por isso que quando a recusa dele, né? Eu acho que ele está antevendo a época em que ele vivia, apesar de ter Josias, né? Ter começado bem, tentado uma reforma. No entanto, os filhos de Josias foram um desastre. Inclusive aqui, eu fiquei assustado hoje, quando estava pensando neste livro, é que Josias, os três filhos de Josias, mencionados, porque Joaquim era neto, foram homens ímpios, né, que levaram à destruição do povo de Deus, a liderança. Né? É verdade. Por falar em penitência da parte do povo, no capítulo 7 é nos dito aqui que o povo estava se escondendo atrás da religião, pastor. Eles estavam usando o templo para encobrir os seus pecados. Aí é dito aqui, né, que eles falavam assim: templo do Senhor, este templo é do Senhor, né? Aí Jeremias, usado por Deus, vai dizer: não confieis em palavras falsas, ao invés disso se arrependam, né? Emendem os vossos caminhos, as vossas obras, pratique a justiça, cada um com o seu próximo, não oprima o estrangeiro, o órfão e a viúva, não derrame sangue inocente, etc, etc. Então, essa coisa, né, da pessoa viver uma vida espiritual camuflada, formal, Deus contempla, né? Formal, né? Aquela religião formal. Eles eram religiosos, né? Apesar de ter enveredado a idolatria, mas ele era preservado ainda o santuário, o sacerdócio, etc. Exteriormente estava indo bem. Estava tudo bem, mas lá no íntimo a religião de coração não existia. Por isso que na parte do livro um libelo de Deus contra os líderes por causa da religião hipócrita que eles estavam vivenciando. Quer dizer, aparentavam uma coisa, no entanto, lá no íntimo não eram essas coisas. Então Deus não se deixa enganar, né, pastor? Deus contempla o coração do homem, a intenção, e cobra, né? Sem dúvida. Não né? fica impune, né? O coração do homem Inclusive, Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso, né? Corrupto. Precisa se converter, só né? Só Deus conhece o coração do homem. E o chamado é arrependimento. E não é Jeremias que vai falar sobre a necessidade de um novo coração, né, pastor? Sem dúvida. Inclusive, pastor Samuel, um negócio muito importante aqui neste livro é justamente o vaticínio de uma nova aliança que seria estabelecida por Deus com Israel e Judá. E esta nova aliança, ela começa com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que diz o texto de Hebreus capítulo 8, verso 8 a 12, e Hebreus 10, 16 a 17. Então, esta aliança que irá contemplar novamente os judeus, né, é através de Jesus Cristo. A nova aliança foi estabelecida lá no Calvário, né, entendeu? Quer dizer, agora os judeus são contemplados por Deus no programa geral da igreja. Através do Messias que já veio, Jesus exatamente. Cristo, né, o Filho do Deus vivo. Inclusive no capítulo 33, a gente vai ver mais uma nuance da revelação, quando Jeremias diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi a casa de Israel e a casa de Judá, pois naqueles dias, naquele tempo, farei brotar Davi um renovo de justiça, né? Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nova. Então Jeremias estava profetizando sobre
Cristo, né, pastor? Inclusive, pastor Samuel, este livro é o menos cristológico de todos os livros dos profetas maiores. No entanto, esse vaticínio desta nova aliança supera todas as outras, né? Porque informações sobre o Messias. Por quê? Porque ali está sendo revelado o plano de Deus para a humanidade. E que aquela primeira aliança, através de Moisés, seria, não é? Seria invalidada ou substituída por uma nova aliança através de Jesus Cristo. Quer dizer, os judeus, o remanescente, porque o problema dos judeus, queridos irmãos, à luz do Novo Testamento, é tratado por Paulo em Romanos capítulo 8, 9 a 11. Ali está explicando bem direitinho a rejeição de Israel, né, e a sua restauração. A restauração é segundo a eleição da graça, não é mais aquela eleição lá da lei, entendeu? Quer dizer, vai voltar às origens, porque Abraão, na realidade, segundo a Bíblia, o Novo Testamento, o verdadeiro judeu não é o que nasce da carne e sangue de Abraão, não descendente. É aquele que tem a fé que Abraão teve no programa Redentor de Deus. Então, esses são os verdadeiros judeus e são chamados filhos de Deus através de Jesus Cristo. Ok, agora essa nova aliança só seria estabelecida depois do cativeiro, né, pastor? Eles tinham que realmente pagar pelos pecados dele. Sem dúvida. Tinham que sofrer o exílio, né? Inclusive 70 anos por causa da sua impenitência. E por falar em impenitência, aqui no capítulo 18, é nos falado sobre a questão do oleiro, né? Onde Deus manda o profeta ir na casa do oleiro, tal. E muita gente acha que essa passagem do vaso do oleiro aqui está falando sobre a dificuldade que a pessoa enfrenta na vida. E a situação está difícil, mas Deus vai usar aquela situação para quebrantar a pessoa, né? E depois que aquela situação passar, aí vai vir a bênção na vida da pessoa, vai vir a vitória e tal. Mas o texto aqui, pelo que eu li, né, pelo que a gente vê, está falando sobre a necessidade da conversão. É uma restauração, né, de natureza espiritual, né? É uma restauração de natureza espiritual, ou seja, o que Deus queria mesmo é que o povo de Israel fosse refeito espiritualmente de sua relação com ele, né, pastor? Não está falando das agruras da vida, mas está falando exatamente das dificuldades que todos nós temos com relação à nossa natureza pecaminosa e não querer ceder a Deus, né? Voluntariamente. Então é necessário que Deus nos quebre para nos refazer de novo. Exatamente. E possamos servir a Ele voluntariamente, conforme exatamente o que Jeremias vai dizer depois, no caso do vaticínio da nova aliança, porque Deus daria a Israel um novo coração, porque aquele coração pecaminoso, endurecido, Deus não queria, né, pastor? Sem dúvida nenhuma. Então, essa nova aliança, né, que foi profetizada, esse vaso que se quebra, né, naquela experiência que ele teve naquela casa do oleiro, e aquela restauração é simbólica, né? Está falando de uma restauração futura, né, de natureza espiritual do povo de Deus, do antiga dispensação, no programa geral da igreja. Porque Paulo diz que só os remanescentes serão salvos, né? De acordo com como é que se diz? Pela graça, né? Pela graça de Deus. É isso que tem que ser observado neste livro, né? Esta grande mensagem que de um alcance, né, extraordinário, inclusive escatológico, né? Ok, pastor. Agora, como a gente falou, essa mensagem nem muitas vezes é vista de forma otimista, né? Mas o pessoal sempre acha que quando alguém prega, né, mostrando a necessidade da conversão, do arrependimento, então estamos pregando uma mensagem pessimista para botar a pessoa lá para baixo. Que as pessoas querem uma mensagem que botar ela lá para cima, né? Mexa com o ego delas e elas ganham autoestima, mas as coisas de Deus, né? Elas são diferentes da ótica humana, né, pastor? O próprio Senhor disse: quem quiser para primeiro ser exaltado tem que se humilhar, ou seja, tem que se quebrantar na presença de Deus para realmente poder viver vida com abundância, né? Que é a vida espiritual e, por consequência, vem outras bênçãos também na vida pessoal da pessoa, né? Veja bem, né, Samuel? É preciso que não se perca o foco. O foco da mensagem deste livro e do programa geral de Deus para o seu povo, né? Não há na Bíblia, né,
a não ser que você pegue textos isolados de promessa de Deus que todo crente será rico, será milionário, etc. Terá os seus projetos pessoais realizados. O que está prometido aqui é que as pessoas que tiverem a felicidade de ser alcançadas por Cristo através do Evangelho, elas serão reconciliadas com Deus, perdoadas, salvas e garantido o lugar dele no céu. Quer bênção maior do que essa? Não existe, né? Não existe. O que adianta, disse o próprio Salvador, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a minha palavra nesta manhã, nesta início de tarde, é que os queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, se voltem para a palavra do Senhor, dê ênfase realmente àquilo que a Bíblia revela e busque as coisas espirituais em primeiro lugar. Porque Paulo diz, não atentando nós para as coisas que se veem, e sim para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então este livro fala, né, de transformação de vida, de conversão, de reconciliação, que infelizmente o povo não quis ouvir. E o resultado foi o cativeiro, né? Inclusive o último rei, que foi o mais rebelde, que foi o rei Zedequias, que o vaso se quebra na mão dele, digamos assim, né? O reino de Judá, né? Foi um indivíduo que teve todos os seus filhos mortos na presença dele, e os seus olhos vazados, né? E foi levado preso e morreu no Babilônia. É o salário do pecado, né, pastor? É o salário do pecado. Agora, interessante que enquanto Jeremias profetizava realmente a palavra de Deus como ela era, pura, né? Tinha os falsos profetas também que profetizavam o contrário, dizendo, não vai ser nada disso. E, inclusive, teve um tal de Ananias, né? Que discordou de Jeremias e disse assim, Jeremias disse, vai passar 70 anos no cativeiro o povo devido à sua rebeldia. E ele foi lá e disse, não, é só 2 anos. Aí pegou um canzil, né? Que estava no pescoço lá de Jeremias e quebrou. Um canzil, diz aqui, de madeira. Aí o Senhor disse, então vai lá e diz aí, você quebrou de madeira, mas vou botar agora um de ferro. E o povo querendo, não vai passar 70 anos no cativeiro, e realmente passou 70 anos, só depois dos 70 que voltou para Israel. Com poucos dias esse indivíduo foi e ele ainda foi, o falso profeta ainda morreu. Foi uma ação divina, né? Ação divina. Então a gente tem que ouvir a Deus como ela é, né, pastor? E tem outra coisa, Samuel, é que a gente precisa se adequar ao programa divino. Entendeu? A gente tem que se humilhar diante de Deus, reconhecer a sua soberania e deixar Deus dar curso ao seu programa e se colocar à disposição do Senhor para ser usado por ele. Este homem, Jeremias, passou 45 anos ministrando, 40 anos, né? Durante 4 reis e mais o governador, o Gedalias, e ninguém quis ouvir a sua mensagem e foi preso, foi, como é que se diz assim, torturado, digamos assim, por causa de fome, né? Comer só pão e água dentro de uma cisterna, entende? Atolado na lama, mas ele cumpriu o seu ministério com fidelidade. Quer dizer, hoje em dia os pastores não querem mais cumprir o ministério. Não quer mais pregar sobre a conversão. Ninguém quer mais nem para o interior pregar o evangelho. Sobre a santificação, a necessidade do arrependimento, da penitência. Ninguém quer falar mais disso, né, pastor? Só quer falar... Porque não agrada palavra essa de autoajuda e coisas assim que levantam o alto astral das pessoas. Mas é aqui, né? O povo de Israel, por sua impenitência, acabou pagando por seus pecados. E quando estavam lá no cativeiro é que vieram se lembrar, se a gente tivesse lá, né? Aquele salmo que fala, né? 134, de saudade, né? Do povo de Deus, né? O cativeiro serviu de bênção para a vida de Israel, né? Porque eles voltam do cativeiro depois de 70 anos livre da idolatria. No entanto, foi purificador, né, pastor? Foi purificador. Quer dizer, é bom a disciplina do Senhor. O castigo é bom. Por isso que a Bíblia diz, né? Bem-aventurado o homem que sofre, né, a disciplina do Senhor. Porque né? tem gente que diz assim, não, Deus é carrasca, que a gente sirva a ele à força, mas é porque Deus sabe o que é melhor pra gente, né, pastor? Por exemplo, tem até um slogan de uma determinada igreja, um ministério no Brasil, pare de sofrer. Ora, Deus quer tratar com o indivíduo para levá-lo ao arrependimento e ao céu. Aí a igreja dizendo, não, meu filho, precisa não sofrer não, que Jesus vai... o cara no pecado tem que voltar a ter comunhão com Deus. Essa igreja não dava para o profeta Jeremias. Não dava não, ele não era bem quisto nessa igreja não. Amém. Com certeza. Que Deus abençoe os nossos ouvintes e que o Espírito Santo cada dia mais nos ilumine no entendimento da palavra santa do Senhor. Eu queria aproveitar isso aí para que foi com tanto
um pedido com tanta assim, intensidade. Eu quero mandar um abraço aí para os pais do nosso irmão Josias, diácono da igreja, né? Que eles estão ali na escuta, são da Assembleia de Deus. Deus abençoe, queridos, de muita graça, né? E outros irmãos aqui que estão aí, Danilo, etc. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco voltamos com o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. A pergunta do mês é a seguinte: qual o significado da palavra Emanuel? Esta é muito fácil. Então, logo após o hino aqui para a nossa edificação espiritual, voltaremos abrindo os microfones para a participação dos ouvintes. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Alô, acabamos de ouvir na voz de Sérgio Lopes o hino Lamento de Israel. E agora chegou o momento do quadro A Bíblia Pergunta, você responde. Se você já sabe qual é o significado da palavra Emanuel, então ligue para nós e dê a resposta. Temos já alguém aí na linha, irmão João Ferreira. Inclusive queremos avisar para a irmã Jassonita que o seu presente já está aqui. Temos o primeiro ouvinte. Alô, com quem falo? A paz do Senhor, com quem falo? Irmã Ediane. Ediane, de onde? Ibaê. Ibaê. Qual é a resposta, irmã Ediane? É do convosco.
É Ediane de quê? Pereira. Pereira, né? Ok, que Deus abençoe. Fica atenta, viu? Ao sorteio no final do mês. Mais um ouvinte. Alô, com quem falo? A paz do Senhor. Alô? Com quem falo? É a irmã Fátima do Jardim Itabaiana. Jardim Itabaiana. Irmã Fátima é? Isso. Fátima de quê? Da Silva. Qual é a resposta, irmã Fátima? É Deus conosco. Ok, Deus abençoe, viu? Fica atenta ao sorteio no final do mês. Mais um ouvinte, irmão João. Alô, a paz do Senhor, não temos. Daqui a pouco o irmão Nivaldo com os aniversariantes. Mais um ouvinte. Alô, com quem falo? A paz do Senhor. Senhor, meu querido. Com quem falo? É a irmã Marta do Valentina. Marta de quê? Bezerra. Bezerra, qual é a resposta? Deus conosco. Tem certeza? Absoluta. Amém, tá lendo a Bíblia, tá por dentro, viu? Deus abençoe. Último ouvinte da tarde. Alô? Alô, com quem falo? Francisca. Francisca de quê? Francisca aqui dos bancários. Francisca de quê, no caso? Mendes. Mendes, qual é a resposta, irmã? É Deus conosco. Ok, Deus abençoe. Fiquem atentos, viu? Ao sorteio no final do mês. Por hoje é só. Próximo sábado voltamos com mais do quadro. A Bíblia pergunta, você responde. O tempo aqui não nos ajuda. Temos ainda o alô para os aniversariantes. Irmão Nivaldo, a paz do Senhor, boa tarde. Boa tarde, pastor Samuel, pastor Eudes e o irmão João aí do controle da mesa. Boa tarde para os ouvintes que estão na sintonia da CPAD FM 96.1. Nós temos os seguintes irmãos aqui aniversariando do dia 12 do 10. Maria da Luz Bezerra, Diácono José Gentil do Geisel, Maria Emily Hernandes Sátiro, do dia 13, Maria de Fátima Rodrigues, 14 do 10, Avani Dantas, 15 do 10, Everton Trajano do Valentina, do dia 17 hoje, Tiago de Andrade, filho da irmã Vera. Estou mandando também um alô para os seguintes irmãos. Presbítero Carlinho, que congrega também na nossa congregação, ajuda ali ao pastor Samuel, e a irmã Zélia e família no Jardim Veneza. Portanto, nós queremos deixar o seguinte versículo aqui dos Salmos 37 e o verso 29 e 30 para a meditação dos irmãos. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Nós estamos parabenizando a todos os aniversariantes, em nome da Secretaria de Missões da nossa igreja, da qual eu faço parte. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Amém. Pela graça de Deus, realizamos mais um programa. Por hoje ficamos, por aqui mesmo. Mas no próximo sábado, se Deus quiser, voltaremos. Faça-nos uma visita, Se você quiser, por exemplo, ouvir a reprise desta programação ou das programações anteriores, visite virtualmente o nosso site. O endereço eletrônico é 3iec.com.br e você vai poder reviver estes momentos. Se você quiser fazer uma visita presencialmente, nos procure no Gás ou então em algumas das nossas congregações, lá no Hernani Sátiro, no Valentina, no José Américo ou na Rota do Sol. Fiquem todos com a paz do Senhor. Pastor Eudes, considerações finais e oração.
Amém. Queremos agradecer a Deus por esta tarde, seu início, por essa programação. Que Deus abençoe nossos queridos ouvintes e, juntamente com os seus familiares, os nossos amigos que estão na escuta, Deus a todos alcance graciosamente. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta programação, pelo privilégio que tivemos, ó Deus, Amém, de te servir aqui neste início de tarde. Queremos pedir uma bênção especial para os nossos queridos ouvintes, para os seus familiares, que o Senhor esteja abençoando cada um deles e que eles possam cada dia